Você atrapalha. Você não sabe viajar. Você nem deveria estar aqui. Meu filho não disse uma palavra. Ninguém sabia que eu, aos meus 70 anos, tinha pago todas as férias. Cancelei os bilhetes deles e viajei sozinha. Daquela vez, a que não sabia viajar. Foi a única que voou. Há momentos na vida que te partem em dois. Momentos onde o mundo para e algo dentro de você se quebra com um som tão alto que só você pode ouvir. Para mim, esse momento chegou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, numa terça-feira de fevereiro, às 7 da manhã, rodeada de malas, turistas apressados e o olhar da minha própria família cravado em mim como se eu fosse uma estranha. Meu nome é Elisa Nogueira. Tenho 70 anos e durante toda a minha vida fui a mulher que dava o ombro, a que resolvia, a que se calava para manter a paz. Mas naquele dia, em frente ao balcão de check-in, com o ar-condicionado me gelando a pele e o barulho dos carrinhos de bagagem ecoando nos meus ouvidos, entendi algo que me mudaria para sempre. Às vezes, quem mais te falta com respeito é quem mais te deve. Tudo começou com um grito. Não um grito qualquer. Um grito que cortou o ar como uma faca. Já chega, Elisa. Você atrapalha. Você não sabe viajar. Você nem deveria estar aqui. A voz de Viviane, minha nora, rebateu nas paredes do aeroporto. Senti como dezenas de olhares se cravaram em mim. Uma senhora mais velha com chapéu de palha me olhou com pena. Um jovem com fones de ouvido abaixou a música para observar. 2 funcionárias da companhia aérea trocaram um olhar desconfortável. E eu fiquei paralisada, com a minha bolsa de mão apertada contra o peito como se fosse um escudo. Viviane estava na minha frente, com suas unhas perfeitamente pintadas de vinho, apontando para mim como garras, seu cabelo preto preso num rabo de cavalo tão apertado que parecia puxar seu rosto para trás. Ela usava óculos de sol Gucci sobre a cabeça, mesmo estando num ambiente fechado, e aquele perfume francês que ela sempre usava, tão forte que dava enjoo, invadia o espaço entre nós. Sogra, ela cuspiu a palavra como se queimasse a língua. A senhora pergunta tudo. Onde é a conexão? A que horas embarcamos? Onde despachamos as malas? Parece que nunca saiu de casa. Meu coração batia tão forte que eu sentia a pulsação nas têmporas. Olhei para meu filho Patrício, buscando seus olhos, esperando algo, qualquer coisa. Uma palavra, um gesto. Mas ele olhava para o chão, com as mãos nos bolsos da calça bege, a mandíbula tensa como se de repente o desenho dos ladrilhos do aeroporto fosse a coisa mais fascinante do mundo. Patrício, sussurrei. Nada. Meu filho de 42 anos, o menino que carreguei nos braços, a quem curei os joelhos ralados, a quem apoiei quando ninguém acreditava nele, esse homem não levantou o olhar. Os gêmeos, Mateus e Sofia, meus netos de 8 anos, se escondiam atrás do pai. Sofia estava com os olhos marejados, Mateus mordia a borda de sua mochila do Homem-Aranha. Eles não entendiam o que estava acontecendo, mas sentiam a tensão como quando o céu fica cinza antes da tempestade. Viviane, eu só perguntei se a conexão em Belo Horizonte era no mesmo terminal, eu disse, tentando manter a voz firme, embora estivesse tremendo. É uma dúvida normal. Normal para alguém que não sabe se virar no mundo moderno. Ela me cortou. Olhe, sogra, eu organizei tudo desta viagem. Eu procurei o hotel, eu coordenei os horários, eu cuidei dos tours. A senhora só tinha que estar. Só tinha que estar. Essas palavras cravaram mais fundo que o grito. Porque ninguém naquele aeroporto sabia a verdade. Ninguém sabia que eu tinha pago cada centavo daquela viagem. Os 15.600 reais dos 5 bilhetes de avião. Os 19.000 reais do hotel all-inclusive em Praia do Forte, na Bahia. Os 4.400 reais dos tours adicionais que Viviane tinha sugerido e que eu acabei pagando porque seria bom para as crianças. Quase 40.000 dos meus réis de economia.
Do dinheiro que juntei trabalhando 35 anos como contadora num pequeno escritório no bairro de Pinheiros. Do dinheiro que guardei centavo por centavo enquanto meu marido, Deus o tenha em sua glória, lutava contra o câncer. Do dinheiro que era minha segurança, minha tranquilidade, meu apoio para a velhice. E lá estava eu, sendo humilhada como se fosse um peso, um incômodo, um estorvo. Viviane se virou para o funcionário do balcão, ignorando-me completamente. Desculpe o atraso. O senhor sabe como são as pessoas mais velhas. Têm medo de tudo, se confundem com tudo. O funcionário, um jovem de não mais de 25 anos, com o cabelo penteado para trás com gel, me olhou com aquela mistura de pena e desconforto. Não disse nada. Apenas assentiu. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi dramático. Não houve música de fundo nem câmera lenta. Foi silencioso, como quando um galho seco finalmente cede depois de suportar muito peso. E naquele exato instante, enquanto a família que eu havia sustentado me olhava como se eu fosse o problema, tomei uma decisão. Vou ao banheiro, anunciei, com uma calma que nem eu mesma reconheci na minha voz. Ninguém respondeu. Viviane já estava mostrando os passaportes. Patrício checava o celular. As crianças brincavam com um tablet. Caminhei em direção aos banheiros com passos firmes, embora minhas pernas estivessem tremendo. Lá dentro, me tranquei no último cubículo e me sentei na tampa do vaso sanitário. Minhas mãos suavam, o coração galopava no meu peito. Tirei meu telefone celular da bolsa. Aquele iPhone que Patrício havia me dado no ano passado dizendo, para você ficar conectada, mãe. E abri o aplicativo da companhia aérea. Lá estavam eles. 5 bilhetes. Todos no meu nome como titular da compra. E então, com os dedos trêmulos, mas a mente mais clara do que nunca, fiz algo que jamais imaginei que faria. Mas isso estava apenas começando. Se alguma vez você se sentiu invisível na sua própria família, se alguma vez pagou o preço de manter a paz com a sua dignidade, fique até o final desta história. Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava. Antes de contar o que fiz naquele banheiro do aeroporto, você precisa entender quem eu era. Porque eu não nasci invisível. Eu nem sempre fui a mulher que engolia ofensas e sorria quando doía. Houve um tempo em que Elisa Nogueira era alguém com voz própria. Eu nasci em Minas Gerais em 1955, numa casa de taipa com pátio central, onde minha avó cultivava hortelã e alecrim. Cresci entre o cheiro de pão de queijo aos domingos e as mãos ásperas da minha mãe trabalhando até tarde, costurando uniformes escolares para metade do bairro. Aprendi desde menina que as mulheres da minha família não esperavam ser resgatadas. Nós nos resgatávamos sozinhas. Aos 20 anos, me mudei para São Paulo com uma mala de papelão e um diploma de contadora que obtive estudando à noite enquanto trabalhava de dia numa papelaria. Consegui emprego num pequeno escritório de contabilidade no bairro de Pinheiros, onde seu Maurício Rangel me contratou porque, segundo suas palavras, você tem olhos de quem não desiste fácil. Ele estava certo. Durante 35 anos, cheguei naquele escritório antes de todo mundo e saí depois de todos. Cuidei das contas de restaurantes, oficinas mecânicas, farmácias, lojas de tecidos. Nunca roubei um centavo. Nunca entreguei um relatório atrasado. E quando seu Maurício teve problemas com a Receita Federal por um erro do filho dele, fui eu quem passou 3 meses reorganizando tudo para salvá-lo da falência. Ele nunca esqueceu. Quando se aposentou, me deixou uma bonificação de R$ 36 mil que investi com inteligência, juntamente com minhas economias de toda a vida. Isso me permitiu comprar meu apartamento de 2 quartos no bairro de Moema. Pequeno, mas meu, com janelas que davam para um parque onde as crianças jogavam futebol aos sábados. Conheci Roberto num casamento. Ele era engenheiro civil, com mãos grandes e riso fácil. Não era rico, mas era nobre. Nos casamos em 1982, com uma festa simples no jardim dos meus pais e uma valsa ao ritmo de Detalhes, Roberto Carlos. 1 ano depois, nasceu Patrício, meu filho, meu único filho.
O menino de olhos cor-de-mel que segurava meu dedo mindinho enquanto eu cantava para ele dormir. O rapaz tímido que desenhava edifícios em seus cadernos e sonhava em ser arquiteto. O jovem que me abraçou chorando no dia em que seu pai morreu. Roberto adoeceu quando Patrício tinha 17 anos. Câncer de pâncreas. 4 anos de hospitais, quimioterapias, noites sem dormir. Eu continuava trabalhando porque alguém tinha que pagar as contas médicas. Patrício deixou a universidade por um semestre para ajudar, mas eu o forcei a voltar. Seu pai quer ver você formado, eu disse, e ele conseguiu. Formou-se em arquitetura 3 meses antes de Roberto partir. Meu marido morreu em paz, com nossas mãos entrelaçadas, depois de sussurrar: "Você cuidou bem de nós, Elisa. Agora cuide de você." Não segui o conselho dele. Após o funeral, me dediquei a Patrício. Talvez demais. Paguei o mestrado que ele não podia bancar. Emprestei 17 anos. R$ 000 quando ele quis se associar a um amigo, Fernando, num escritório de design. Ele nunca me devolveu, mas não importava. "Depois você me paga, filho", eu dizia. E ele assentia com aquele sorriso torto que herdou do pai. As coisas mudaram quando ele conheceu Viviane. Foi numa exposição de arquitetura em Leblon. Ela trabalhava com relações públicas para uma empresa de materiais de construção. Alta, magra, com aquele tipo de beleza polida que vem de salões de beleza caros e academias exclusivas. Ela tinha 28 anos, 8 a menos que Patrício. E desde o primeiro dia em que ela o trouxe para comer na minha casa, eu soube que algo não se encaixava. Ela não era grosseira. Pelo contrário, era encantadora. "Ai, sogrinha, que delícia que a senhora cozinha", ela me dizia enquanto provava meu escondidinho de carne seca. Esta casa tem tanta história, com certeza momentos lindos aconteceram aqui. Ela trazia flores, perguntava sobre minha saúde, abraçava Patrício com tanto teatro que parecia cena de novela. Mas eu via além. Eu via como seus olhos percorriam meu apartamento calculando valores. Como perguntava casualmente quanto havia custado, se já estava quitado, se eu pensava em deixar para Patrício. Eu via como ela o afastava de mim pouco a pouco, com frases suaves, mas afiadas. "Ai, amor, sua mãe já está idosa, não a faça cozinhar tanto." Ou, "Você não acha que deveria impor limites? Ela te liga 4 vezes por dia." Patrício mudou. Começou a cancelar nossos cafés da manhã de domingo. Parou de me consultar sobre decisões importantes. Quando expressei minhas dúvidas sobre Viviane, ele me olhou com olhos cansados. "Mãe, a senhora está com ciúmes porque agora tem outra mulher na minha vida." Essas palavras me machucaram mais do que qualquer tapa. Eles se casaram em 2019. Um casamento caro num jardim em Petrópolis, com 200 convidados e um banquete de 76 mil reais. Eu contribuí com 24 mil reais, porque Viviane disse que os pais dela não podiam cobrir tudo. É que já sabe, sogra, com a crise. Sempre havia uma crise quando se tratava do dinheiro deles, mas nunca quando se tratava do meu. Os gêmeos nasceram 1 ano depois, Mateus e Sofia. 2 bebês perfeitos que encheram meu coração de uma alegria que eu não sentia desde que Roberto estava vivo. Eu ia ao hospital todos os dias. Levava comida para Viviane e Patrício. Ficava à noite quando as crianças não deixavam dormir. Viviane me agradecia com sorrisos perfeitos. "Não sei o que faríamos sem a senhora, sogrinha." Mas nunca me deixava sozinha com os bebês por muito tempo. Nunca aceitava minha ajuda sem depois me lembrar disso como se fosse uma dívida. Graças a Deus, a senhora nos apoiou quando as crianças nasceram. Nem todas as sogras são tão úteis. Útil. Essa palavra me perseguia. Com os anos, os pedidos aumentaram. "Sogra, a senhora pode cuidar das crianças neste fim de semana? Temos um evento de trabalho." "Sogra, pode nos emprestar para a mensalidade da escola? O escritório está apertado este mês." "Sogra, pode levar as crianças ao médico? Viviane tem um horário no spa que não pode cancelar." Eu sempre dizia sim, porque eram minha família, porque eu amava aquelas crianças,
porque eu pensava que assim manteria meu filho por perto. Minha amiga Remédios Oliveira me avisou 1000 vezes. Remédios, minha vizinha do prédio, viúva como eu, com seu cabelo completamente branco que ela usava com orgulho e aquele jeito direto de falar que não dava rodeios. Elisa, eles estão te espremendo como um limão, ela me dizia, enquanto tomávamos café na minha cozinha. Você dá e eles só recebem. Quando é que eles te dão algo? Remédios são minha família, eu respondia, mexendo o açúcar na minha xícara. É assim que se faz nas famílias. Nas famílias, se dá e se recebe, amiga. O seu é um caminho de mão única. Eu não a ouvia, ou não queria ouvir, porque aceitar a verdade dela significava aceitar que eu estava sozinha. Que meu filho me via como um banco, não como sua mãe. Que minha nora me tolerava enquanto eu fosse útil. E então chegou fevereiro, e aquele jantar onde Viviane lançou a isca perfeita. Foi numa sexta-feira de agosto que Viviane plantou a semente do que acabaria sendo meu despertar. Eu havia chegado à casa deles no bairro de Santa Cecília, um apartamento moderno de 3 quartos que eles alugavam por R$ 600 mensais, carregando uma panela com caldo de feijão que eu havia preparado naquela tarde. Patrício havia me comentado que estava resfriado, e eu, como sempre, respondi com comida. A porta se abriu e fui recebida pelo cheiro de vela aromática de baunilha. Viviane apareceu com calças de moletom de marca e uma blusa branca perfeitamente passada, mesmo para ficar em casa. O cabelo solto caía em ondas que certamente haviam custado 2 horas no salão. Ai, sogrinha, que gentileza! Ela disse com aquele sorriso que já não me convencia. Entre, entre. Estávamos prestes a jantar. A mesa estava posta com aqueles pratos modernos cinzas que ela havia comprado numa loja de Leblon. Patrício estava sentado, revisando seu laptop, os óculos no nariz, a gravata afrouxada. Os gêmeos brincavam na sala com blocos de montar, as vozes agudas preenchendo o espaço. Mãe, Patrício levantou a vista por um momento. Não precisava ter se incomodado. Incomodar. Essa palavra me arranhou por dentro, mas eu sorri. Não é incômodo, filho. É caldo. Vai fazer bem para o resfriado. Viviane serviu o caldo em tigelas fundas enquanto eu me sentava na cadeira que sempre me designavam. A que ficava de costas para a janela, a menos confortável. Jantamos com conversa leve. As crianças contaram sobre a escola. Patrício mencionou um novo projeto. Eu escutava como sempre, esperando por algum momento em que sentisse que minha presença importava mais do que a comida que eu trazia. Então, enquanto Viviane recolhia os pratos, ela lançou a frase com aquela casualidade ensaiada que só alguém calculista pode conseguir. Ai, que vontade de irmos todos para a praia. As crianças nunca conheceram Praia do Forte. Mateus levantou a cabeça imediatamente, os olhos brilhando. Praia do Forte? Como nas fotos da tia Marcela. Sim, meu amor. Viviane bagunçou o cabelo dele. Com água azul turquesa, areia branca, hotéis com toboáguas. Sofia bateu palmas, animada. Patrício sorriu, mas foi um sorriso cansado. Seria incrível, mas você sabe como estão as coisas. O escritório mal está se reerguendo. Fechar em janeiro foi difícil. Viviane suspirou dramaticamente, deixando os pratos no balcão da cozinha com mais barulho do que o necessário. Eu sei, amor, mas as crianças estão crescendo. Mateus me perguntou outro dia por que os amigos dele da escola vão para a praia e nós não. Partiu meu coração. Eu reconheci a armadilha. Já a tinha visto antes. O suspiro, a menção às crianças, a culpa disfarçada de sonho de família. Tudo perfeitamente projetado para que alguém, especificamente eu, oferecesse uma solução. Mas desta vez, algo em mim resistiu. Fiquei calada, tomando meu copo de suco de caju, observando como a cena se desenrolava. Patrício tirou os óculos e esfregou os olhos. Viviane, não é que eu não queira, é que uma viagem assim custa... O quê? Uns 30 mil reais para os 5? Não temos?
R$ 36.000, mais ou menos. Viviane sentou-se novamente, cruzando as pernas. Eu já pesquisei. Em fevereiro os preços caem um pouco. Um pacote all-inclusive, com voos, hotel 5 estrelas na área hoteleira, tours. Ela fez uma pausa calculada. Mas você tem razão. É impossível. O silêncio se instalou na mesa. Mateus e Sofia nos olhavam com aquela esperança pura das crianças que ainda não entendem o que significa não há dinheiro. Patrício tamborilava os dedos na mesa. E Viviane? Viviane me olhava de canto de olho, esperando. Senti o peso das expectativas dela como pedras no peito. Lembrei de todas as outras vezes. A mensalidade da escola que eu emprestava, as emergências que eu acabava pagando, a geladeira que estragou e eu ajudei a repor. Eu sempre era a solução para os problemas deles. E por um momento, pela primeira vez em anos, pensei em dizer não. Mas então Sofia falou com aquela vozinha que me derretia. Vovó Elisa, você já foi para a Praia do Forte? Eu me virei para ela. Seus olhos castanhos, os olhos do avô Roberto, me olhavam com curiosidade genuína. Sim, meu amor. Há muitos anos, quando seu avô era vivo. E é bonito? Precioso. O mar parece mentira de tão azul que é. Eu gostaria de ver, ela disse, e voltou para seus blocos, sem pressão, sem manipulação. Apenas uma criança sonhando. E lá estava eu, presa entre meu instinto de me proteger e minha necessidade doentia de ser amada por esta família que cada vez me parecia mais distante. Viviane se levantou para servir café, sua voz flutuando da cozinha. Bem, talvez no próximo ano. Ou no outro. Algum dia as crianças conhecerão a praia. Não tem problema. O não tem problema soou exatamente como era. Um anzol. Patrício suspirou e voltou para seu laptop. As crianças continuaram brincando e eu fiquei ali, segurando minha xícara vazia, sentindo como as paredes daquela armadilha se fechavam ao meu redor. Eu poderia ajudar com algo. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse detê-las. Viviane pôs a cabeça para fora da cozinha, os olhos brilhantes. O que disse, sogra? Eu disse que... Engoli em seco. Que eu poderia contribuir com algo para a viagem. Não tudo, mas... algo. Patrício levantou a vista, surpreso. Mãe, não. Não vamos permitir que... Ai, mas seria um sonho. Viviane voltou para a mesa, sentando-se com energia renovada. É sério, sogra? Porque veja, se a senhora nos ajudar com os bilhetes de avião, que são uns 15 nares. R$ 600, nós poderíamos cobrir o hotel e... Viviane, Patrício tentou interromper. Não, meu amor, deixe-me terminar. Se a vovó Elisa cobrir os voos, nós juntamos para o hotel. Juntos seria possível, as crianças poderiam conhecer o mar. E sogra, é claro que a senhora viria. Seria uma viagem em família. Quando foi a última vez que saímos todos juntos? Nunca. A resposta era nunca. Porque nunca me incluíam nos planos deles a menos que precisassem de algo. Mas Mateus e Sofia agora estavam de pé, pulando, gritando, vamos para a Praia do Forte, com aquela felicidade transbordante da infância. E Patrício me olhava com algo que eu interpretei como gratidão, embora agora eu saiba que era simples alívio por alguém mais resolver seus problemas. Está bem, eu disse, sentindo como minha conta poupança evaporava na minha mente. Eu pago os bilhetes. Viviane bateu palmas, levantou-se e me abraçou com um entusiasmo que cheirava a perfume caro e falsidade. Ai, sogra, a senhora é um anjo. As crianças vão morrer de felicidade. Não é, amor? Ela disse a Patrício. Meu filho assentiu, voltando para o laptop. Obrigado, mãe, de verdade. Naquela noite, eu dirigi de volta para o meu apartamento com as mãos apertadas no volante. O rádio estava desligado. Eu só ouvia o motor do meu Corsa 2008 e o zumbido da cidade. Quando cheguei, me sentei na beirada da minha cama e olhei a fotografia emoldurada na cômoda. Roberto e eu em Florianópolis, 1995, com o mar atrás e sorrisos reais.
O que estou fazendo, Roberto? Perguntei ao silêncio. Mas Roberto já não estava mais para me responder. E eu estava sozinha, tomando decisões que meu coração sabia que eram erradas, mas que meu medo da solidão me obrigava a tomar. O que eu não sabia, então, era que essa viagem que eu acabara de aceitar pagar seria a que finalmente me ensinaria a dizer não. O inferno nem sempre chega com fogo e gritos. Às vezes, chega disfarçado de "obrigada, sogra" e "o que faríamos sem a senhora?". Durante os 3 meses seguintes àquele jantar, eu aprendi que você pode se sentir completamente sozinha, estando rodeada de família. 2 dias depois da minha promessa, Viviane me ligou. Eram 8 da manhã. Eu acabava de terminar meu chá de camomila quando o telefone vibrou sobre a mesa da cozinha. Sogrinha, bom dia. Olhe, eu já vi a questão dos bilhetes. Encontrei uns na Gol por R$ 3.120 cada um. São 5 pessoas. Total R$ 15.600 exatos. Preciso que a senhora faça a compra hoje porque a promoção acaba. Não houve um "como amanheceu". Não houve um "a senhora tem certeza de que pode?". Apenas instruções. Viviane, hoje não posso. Tenho consulta com meu médico às 10. Ai, sogra, mas se não comprarmos agora, perdemos esses preços. É só me mandar os dados do seu cartão por WhatsApp e eu compro. Depois a gente combina para a senhora depositar. Algo no meu estômago revirou. Dar os dados do meu cartão para Viviane parecia entregar a chave da minha casa a um estranho. Mas ela continuava a falar. Ou se preferir, eu mando o link e a senhora compra. Mas tem que ser hoje, tá bom? Conto muito com a senhora, sogra. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Cancelei minha consulta médica. Entrei na página. Comprei os 5 bilhetes com meu cartão Itaú, vendo como aqueles R$ 15.600 desapareciam da minha conta com um clique. Dinheiro que eu havia economizado cortando gastos, comprando na feira em vez do supermercado, usando o mesmo casaco de lã por 6 anos. Mandei a captura de tela da confirmação para Viviane. A resposta dela chegou 3 horas depois. Ok, obrigada. 2 palavras, sem ponto de exclamação, sem emoticons. Como se eu tivesse acabado de pagar o café dela, e não férias completas. Os dias seguintes foram um desfile de pedidos disfarçados de favores. Viviane me adicionou a um grupo de WhatsApp chamado Viagem Praia do Forte, onde estavam ela, Patrício e eu. Mas rapidamente percebi que eu estava ali apenas para receber ordens, e não para opinar. Sogra, reserve o hotel all-inclusive no Booking. Vou mandar o link. São R$ 3.800 por noite. 5 noites. Total, R$ 19.000. Meu coração disparou. Eu já tinha pago R$ 15.600. Agora queriam que eu pagasse mais R$ 19.000. Escrevi no chat. Pensei que vocês cobririam o hotel. Viviane respondeu. Ai, sogra, é que saiu mais caro do que calculamos. Mas veja, se a senhora cobrir o hotel, nós pagamos todos os tours e as refeições extras. Combinado? Patrício não escreveu nada. O silêncio dele era a forma dele dizer que concordava com Viviane. Liguei para Remédios naquela noite. Ela veio ao meu apartamento com uma garrafa de licor de jabuticaba caseiro e se sentou na minha frente no sofá mostarda da minha sala. Elisa, amiga, abra os olhos, ela me disse, suas mãos enrugadas segurando o copo. Eles estão te sangrando. Você já pagou os voos. Agora querem que você pague o hotel. O que vem depois? O ar que vão respirar. Remédios, são meus netos. Eu quero que eles conheçam o mar. Seus netos, sim, mas Viviane, Patrício, eles são adultos com trabalho. Por que tem que ir para a praia com o seu dinheiro? Eu não tive resposta, porque a verdade doía demais para ser dita em voz alta. Eu pagava porque tinha medo de que, se não fizesse, eles me afastassem mais do que já estavam. Paguei o hotel. Mais de R$ 19.000 que saíram da minha conta de investimentos, aquela que havia crescido com tanto esforço durante anos. Eu tinha R$ 34.600 investidos. Sobravam R$ 15.600. Mas o dinheiro foi apenas uma parte do problema. O pior foram os desprezos.
Viviane assumiu o controle absoluto de tudo. Escolheu o hotel sem me perguntar do que eu gostava. Escolheu os quartos, uma suíte júnior com vista para o mar para eles e as crianças, e um quarto padrão no terceiro andar para mim. Porque a senhora vai passar o dia todo com a gente, sogra. O quarto é só para dormir. Quando tentei sugerir um tour de mergulho que eu havia visto, Viviane respondeu no grupo: Ai, sogra, esse tour é muito puxado. Na sua idade, acho que a senhora não aguenta tanto sol e natação. É melhor descansar no hotel enquanto a gente vai. Na minha idade. Eu tenho 70 anos, não 90. Eu caminho 4 quilômetros 3 vezes por semana. Subo as escadas do meu prédio sem perder o fôlego. Mas para Viviane, eu era uma idosa inútil que precisava ser cuidada. Uma tarde de novembro, fui à casa deles deixar uns suéteres novos que eu tinha tricotado para os gêmeos. Viviane abriu a porta com o telefone no ouvido. Sim, amiga, eu sei. Imagine, temos que levar minha sogra. Ah, pois é um compromisso. Mas fazer o quê? Ela pagou e temos que convidá-la. Bom, vou desligar. Ela acabou de chegar. Ela desligou e sorriu para mim como se não tivesse acabado de dizer que eu era um fardo, um compromisso. Como se me levar fosse equivalente a carregar uma mala pesada que você não queria, mas era obrigada a trazer. Eu não disse nada. Apenas entreguei os suéteres e fui embora. No elevador, as lágrimas caíram silenciosas. Uma senhora mais velha que entrou no segundo andar me olhou com preocupação. A senhora está bem? Sim, menti. É só o frio. Dezembro chegou e o grupo de WhatsApp se tornou insuportável. Viviane mandava fotos de biquínis que comprava. Patrício compartilhava memes sobre férias. Os gêmeos mandavam áudios animados. E eu só lia, sem participar, sentindo-me como um fantasma na minha própria família. Um dia me atrevi a escrever. A que horas é o voo? Para eu me arrumar com tempo. Viviane respondeu 2 horas depois. 7h40 da manhã. Temos que estar às 5h30 no aeroporto. Não se atrase, sogra. A forma como ela escreveu. Como se eu fosse a irresponsável. Como se eu fosse a que sempre causava problemas. Remédios notou minha mudança. Eu, que sempre fui animada, agora andava com os ombros caídos. Uma tarde de janeiro, enquanto tomávamos café numa lanchonete perto da minha casa, ela segurou minha mão. Elisa, você ainda pode cancelar. Diga a eles que você não vai, que eles paguem a própria viagem. Eu já paguei tudo, Remédios. Não posso voltar atrás. Você pode, é o seu dinheiro, sua decisão. Mas eu não a ouvi, porque uma parte de mim ainda acreditava que, uma vez que estivéssemos em Praia do Forte, as coisas seriam diferentes, que Viviane relaxaria. Que Patrício me veria, realmente me veria. Que as crianças e eu construiríamos castelos de areia e tudo valeria a pena. Eu estava tão errada. Cheguei ao aeroporto às 5h15 da manhã. O céu ainda estava escuro, apenas manchado de cinza no horizonte. O ar frio de fevereiro cortava meu rosto enquanto eu arrastava minha mala pelo estacionamento. Minhas mãos tremiam, não por causa do frio, mas por causa do nervosismo de sempre. Chegar tarde, esquecer algo, ser um estorvo. Entrei no Terminal 2 e procurei minha família com o olhar. Nada. Apenas viajantes sonolentos arrastando malas, funcionários de companhias aéreas com seus uniformes impecáveis, o cheiro de café fresco misturado com o aroma químico dos pisos recém-lavados. Tirei meu telefone. Eram 5h18 da manhã. Escrevi para o grupo. Já estou aqui. Onde vocês estão? As 2 marcas azuis apareceram imediatamente. Visualizado, mas ninguém respondeu. Esperei 15 minutos em pé, com minha mala ao lado, sentindo-me ridícula. As pessoas passavam por mim com propósito, com destinos claros, com famílias que as esperavam. Eu estava sozinha, esperando por uma família que eu havia pago por completo, mas que nem se dava ao trabalho de me responder. Às 5h47 da manhã, eu os vi chegar. Viviane vinha na frente, andando com botas de couro marrons, jeans apertados, uma blusa branca de linho e aqueles malditos óculos de sol Gucci sobre a cabeça, mesmo estando num ambiente fechado.
Ela arrastava uma mala rosa enorme que certamente pesava mais de 25 quilos permitidos. Seu rosto estava tenso, com aquela expressão de fastio que eu já conhecia bem. Atrás vinha Patrício, com os gêmeos, cada um puxando sua própria malinha de rodinhas. Mateus usava um boné dos Vingadores. Sofia carregava um unicórnio de pelúcia quase do seu tamanho. Meu filho carregava uma mochila no ombro e parecia não ter dormido bem. Bom dia, eu disse, me aproximando com um sorriso que doía sustentar. Oi, mãe. Patrício me deu um beijo rápido na bochecha, daqueles automáticos, sem sentimento. Viviane passou direto, indo em direção aos painéis de voos. Vamos ver. Preciso saber em qual balcão fazemos o check-in. É o balcão 12, eu disse, porque já havia checado 3 vezes no aplicativo. Viviane me olhou com aqueles olhos cor-de-mel que um dia me pareceram bonitos, mas que agora só pareciam calculistas. Como a senhora sabe? Eu vi no aplicativo. O voo sai do portão? Já, sogra, depois a gente vê isso. Agora eu preciso encontrar onde fazer o check-in. Eu engoli a resposta. Vovó Elisa, a que não sabe de nada, a que atrapalha com informação. Caminhamos em direção à área de check-in. Viviane ia na frente, dando ordens. Mateus, não se afaste. Sofia, guarde esse bichinho. Patrício, você trouxe os passaportes? Meu filho revistava a mochila com movimentos desajeitados de quem está com sono e estresse. Chegamos ao balcão. A fila era longa, mas andava rápido. Eu fiquei um pouco atrás, dando espaço a eles, vendo como Viviane organizava os documentos, como Patrício pegava Sofia no colo para que visse o painel, como os gêmeos riam de algo. Uma família. Eu estava olhando de fora, como se visse uma fotografia da qual eu não fazia parte. Quando chegou a nossa vez, Viviane entregou os 5 passaportes. O funcionário, aquele rapaz jovem com o cabelo lambido, começou a revisar. Vão despachar bagagem? Sim, 3 malas, respondeu Viviane. Enquanto pesavam as malas, eu peguei meu telefone para checar algo sobre o hotel. Não sei o que vi exatamente, algum detalhe sobre o horário de check-in. E sem pensar, em voz normal, perguntei. Viviane, a conexão em Belo Horizonte é no mesmo terminal ou temos que trocar? Foi uma pergunta simples, legítima, o tipo de coisa que qualquer pessoa pergunta antes de uma viagem com escalas. Mas Viviane se virou como se eu tivesse gritado um insulto. O quê? Eu só perguntei se... Ai, sogra, é sério? Mais uma vez com as perguntas? A voz dela aumentou de volume. Algumas pessoas na fila ao lado se viraram para ver. Viviane, é só uma dúvida. Não é só uma dúvida. Ela deixou sua bolsa Louis Vuitton cair sobre o balcão com um baque seco. Desde que chegou, não para. Onde está o balcão? A que horas embarcamos? Onde despachamos as malas? Se a conexão é no mesmo terminal? Parece que nunca viajou na vida. O coração começou a bater nos meus ouvidos. Senti o sangue subir ao meu rosto. Viviane, se acalme. Não vou me acalmar. Agora ela estava gritando, e já não era só a nossa fila que olhava, mas gente de outros balcões. Eu estou farta! O caminho todo até aqui, eu fiquei pensando que teríamos que aguentar suas perguntas, sua insegurança, seu... Ela procurou a palavra como quem procura uma faca para cravar. Já chega, Elisa! Você atrapalha! Você não sabe viajar! Você nem deveria estar aqui! O silêncio que se seguiu foi tão denso que eu podia senti-lo na pele. Você atrapalha. Não deveria estar aqui. As palavras ecoaram nas paredes do aeroporto, na minha cabeça, no meu coração. Olhei ao redor. Uma senhora mais velha com chapéu de palha me observava com pena, a boca ligeiramente aberta. Um homem de negócios com uma pasta havia parado seu caminho para olhar. As funcionárias do balcão trocaram um olhar desconfortável. Um jovem com fones de ouvido os tirou para ouvir melhor o drama. E eu, Elisa Nogueira,
que havia pago cada centavo daquela viagem, estava sendo humilhada publicamente como se fosse uma criança tola que não sabia se comportar. Procurei os olhos do meu filho. Eu precisava que ele dissesse algo, qualquer coisa, que me defendesse, que dissesse à esposa que ela estava fora de si, que se lembrasse de que eu era a mãe dele, não uma estranha incômoda. Patrício estava com a mandíbula tensa, os olhos fixos no chão, as mãos nos bolsos da calça bege, e não disse nada, absolutamente nada. Patrício. Minha voz saiu embargada, mal um sussurro. Ele levantou a vista por meio segundo, mas não conseguiu sustentar meu olhar. Voltou a olhar para o chão, como se os ladrilhos cinzas tivessem segredos fascinantes escritos neles. Os gêmeos estavam assustados. Mateus mordia o lábio, tentando não chorar. Sofia apertava o unicórnio contra o peito, os olhos marejados. Eles sentiam a tensão, mas não entendiam o que estava acontecendo. Só sabiam que a avó estava em apuros e a mãe estava brava. Viviane continuou, agora com a voz mais controlada, mas igualmente venenosa. Sogra, a senhora pergunta tudo. Onde é a conexão? A que horas embarcamos? Onde despachamos as malas? Parece que nunca saiu de casa. É exaustivo. O funcionário do balcão nos olhava sem saber o que fazer, os passaportes ainda na mão. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não foi dramático, não fez barulho, mas eu senti tão claramente como se um osso tivesse partido. Era minha paciência, minha tolerância, minha necessidade doentia de ser aceita por esta família que me tratava como lixo. E nessa quebra, nesse espaço onde algo morria, algo novo nasceu. Clareza. Olhei para Viviane. Eu a olhei de verdade. Vi a boca perfeitamente pintada de rosa claro, suas unhas impecáveis, suas roupas caras, sua atitude de superioridade, e entendi algo que eu deveria ter entendido meses, talvez anos atrás. Ela nunca me respeitaria. Não importava o quanto eu pagasse, não importava o quanto eu me humilhasse. Para ela, eu era apenas uma carteira com pernas, útil quando precisava de dinheiro, invisível quando não. Olhei para Patrício, meu filho, o bebê que amamentei, o menino que curei os ralados, o adolescente que chorou nos meus braços quando seu pai morreu. Aquele homem não conseguia me olhar nos olhos porque sabia que o que estava acontecendo era errado, mas era mais cômodo olhar para o outro lado. E naquele momento, com o burburinho do aeroporto ao redor, com os olhos de estranhos fixos em mim, com minha família me tratando como um estorvo que eles haviam pago, com o dinheiro deles, eu tomei a decisão mais difícil e mais libertadora da minha vida. Vou ao banheiro, eu disse, com uma calma que eu não sabia que tinha. Viviane bufou. Pois se apresse, que temos que fazer o check-in. Agarrei minha bolsa, dei meia volta e caminhei em direção aos sanitários. Minhas pernas tremiam, mas meus passos eram firmes. Passei pela senhora do chapéu, que me olhou com compaixão. Passei pelo homem de negócios, que negou com a cabeça. Passei pelo jovem dos fones de ouvido, que me observou com curiosidade. Entrei no banheiro feminino. Era limpo, com paredes brancas e espelhos grandes. Cheirava a desinfetante de pinho. Entrei no último cubículo, fechei a porta com o trinco e me sentei na tampa do vaso sanitário. Minhas mãos suavam. O coração galopava no meu peito como um cavalo descontrolado. Respirei fundo 1, 2, 3 vezes. Tirei meu telefone da bolsa com dedos trêmulos. E então eu fiz algo que jamais imaginei que faria. Sentada naquele cubículo do banheiro, com o ruído abafado do aeroporto se filtrando pela porta, segurei meu telefone com mãos que eu não podia controlar. Elas tremiam tanto que eu tive que apoiar os cotovelos nos joelhos para segurá-lo. A tela acendeu. Lá estava meu papel de parede, uma foto dos gêmeos no dia do 7º aniversário, sorrindo com bolo nas bochechas. Mateus e Sofia, meus netos. Eu os amava com uma intensidade que doía, mas amar não significa deixar-se destruir. Abri o aplicativo da Gol.
Meu usuário já estava salvo. Entrei em Minhas Viagens. Lá apareceram os 5 bilhetes: Elisa Nogueira, Patrício Nogueira Olveira, Viviane Sanches Ruiz, Mateus Nogueira Sanches, Sofia Nogueira Sanches. Voo 681 para Belo Horizonte, conexão para Praia do Forte. Todos no meu nome como titular da compra. Todos pagos com meu dinheiro. Meu dedo pairou sobre a tela. Eu realmente faria isso? Eu realmente cancelaria uma viagem pela qual havia pago R$ 15.600? Eu realmente decepcionaria meus netos? Então lembrei da voz de Viviane. Você atrapalha. Você não sabe viajar. Você nem deveria estar aqui. Lembrei do silêncio covarde de Patrício. Lembrei dos 3 meses de desprezos disfarçados de organização. Lembrei de cada real que eu havia dado sem que me agradecessem. E lembrei de algo que Roberto me disse uma semana antes de morrer, quando eu chorava porque Patrício havia esquecido meu aniversário. Elisa e amor, ensinar as pessoas a como te tratar não é ser má, é amar a si mesma. Meus dedos pararam de tremer. Toquei o botão de administrar reserva. Apareceu a opção: cancelar voo. Uma mensagem de aviso saltou na tela. Ao cancelar, o reembolso será processado como crédito na sua conta de acordo com as políticas da companhia aérea. Li os termos. Tarifa não reembolsável. Mas eu podia obter o valor como crédito menos uma penalidade de R$ 1.000, R$ 14.600 em crédito que ficariam no meu nome. Meu coração batia tão forte que eu o sentia na garganta. Selecionei os 4 bilhetes: Patrício, Viviane, Mateus, Sofia. Deixei o meu ativo. Tem certeza de que deseja cancelar estes voos? Eu não tinha. Não tinha certeza de nada. Só sabia que se eu subisse naquele avião, se passasse 7 dias engolindo humilhações, se continuasse permitindo que me tratassem como estorvo depois de ter pago por tudo, então eu estaria traindo a mim mesma de uma forma que nunca poderia me perdoar. Toquei confirmar cancelamento. A tela carregou por 3 segundos que pareceram 3 anos. Então apareceu: cancelamento bem-sucedido. Você receberá um e-mail de confirmação. Eu havia feito. Eu realmente havia feito. Mas eu não podia parar ali. Se eu ia fazer isso, eu tinha que fazer direito. Tinha que ir até o fim. Disquei o número de remédios. Ela atendeu no segundo toque, a voz rouca de sono. Elisa, o que aconteceu? São 6 da manhã. Remédios. Minha voz falhou. Eu estou no aeroporto. Preciso que você venha. Por favor. Você está bem? O que houve? Eu contei tudo. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas que finalmente se permitiram cair. O grito de Viviane. O silêncio de Patrício. Os bilhetes cancelados. Tudo. Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz de Remédios, firme como uma rocha. Já estou indo. Me dê 40 minutos. Elisa, eu estou orgulhosa de você. Desligamos. Respirei fundo. Ainda não tinha acabado. Entrei no aplicativo do Booking. Procurei a reserva do hotel. Hotel Iberostar Selection Praia do Forte. 5 noites. 3 quartos. R$ 19.000. Política de cancelamento. Reembolso total se cancelado com 48 horas de antecedência. Olhei a data de entrada. Era em 3 dias. Eu estava dentro do período de cancelamento. Toquei cancelar reserva. Motivo do cancelamento? Selecionei mudança de planos. Sua reserva foi cancelada. O reembolso será processado em 5 a 7 dias úteis no seu cartão de crédito. R$ 19.000 que voltariam para mim. Agora vinha a parte que me aterrorizava e me emocionava ao mesmo tempo. Eu procurei voos, mas não para a Praia do Forte, para Natal. Partida, hoje. Retorno, em 7 dias. Encontrei um na Azul. Partida às 11h40 da manhã. 2 bilhetes, um para mim, um para Remédios. Assentos juntos. Preço total, R$ 4.960. Eu os comprei sem pensar 2 vezes. Depois procurei hotel em Natal. Algo lindo. Algo que eu merecia.
Encontrei um hotel boutique de frente para o mar na via costeira. Casa da praia. Quarto com vista para o mar, café da manhã incluso. 7 noites, R$ 8.400 para 2 pessoas. Eu o reservei. Finalmente procurei um tour de mergulho no arquipélago de Fernando de Noronha, aquele que eu sempre quis fazer, mas Roberto não pôde por causa da doença. R$ 640 por pessoa. Eu o comprei. Fiz as contas mentalmente. Eu tinha pago R$ 15.600 de voos. Recuperaria R$ 14.600 como crédito. Eu tinha pago R$ 19.000 do hotel, que me devolveriam. Agora eu estava gastando cerca de R$ 10.000 na minha própria viagem. No final, eu recuperaria dinheiro em vez de perder. E o mais importante, eu recuperaria minha dignidade. Fiquei sentada naquele banheiro por mais 20 minutos, esperando que os tremores passassem, que minha respiração se normalizasse, que minha determinação se solidificasse como concreto. Quando saí e lavei as mãos, olhei-me no espelho grande sobre as pias. Lá estava Elisa Nogueira, 70 anos. Cabelo grisalho preso num coque, rugas ao redor dos olhos que contavam histórias de sorrisos e lágrimas. Blusa coral que eu havia escolhido naquela manhã, pensando em parecer bonita para as fotos de família. Mas aquela mulher no espelho já não era a mesma que havia entrado no aeroporto. Aquela mulher havia tomado uma decisão. Havia dito basta. Havia escolhido amar a si mesma acima de ser amada por pessoas que não sabiam como amá-la. Você consegue, eu disse baixinho para o meu reflexo. Você já deu o passo mais difícil. Agora é só caminhar. Agarrei minha bolsa. Respirei fundo e saí do banheiro. O aeroporto continuava caótico, famílias correndo, malas rolando, anúncios de voos. Mas eu o via diferente. Eu o via com os olhos de alguém que acabara de recuperar seu poder. Caminhei de volta para a área de check-in. Ao longe, vi minha família. Viviane falava com o funcionário, gesticulando com as mãos. Patrício segurava Sofia. Mateus brincava com seu Nintendo Switch. Enquanto me aproximava, Viviane me viu. Ela revirou os olhos, aquele gesto que já me enojava. Finalmente, sogra. Já estávamos para mandar procurar a senhora. Vamos, preciso do seu passaporte para o check-in. Eu parei a 2 metros de distância. Segurei minha bolsa contra o peito. Eu não vou fazer check-in, eu disse com a voz firme. Viviane piscou, confusa. Como não? Obviamente a senhora tem que despachar sua mala. Você não me entendeu, Viviane. Eu não vou fazer check-in porque eu não vou viajar. Porque ninguém vai viajar. O rosto de Patrício mudou. A confusão deu lugar ao alarme. Mãe, do que a senhora está falando? O funcionário do balcão nos olhava com desconforto, claramente desejando estar em qualquer outro lugar. Estou falando que eu cancelei os bilhetes, eu disse, cada palavra saindo clara e precisa. Os 4 bilhetes. O seu, o da Viviane, o do Mateus e o da Sofia. Silêncio absoluto. Viviane foi a primeira a reagir. O rosto dela passou da confusão à incredulidade e depois à fúria. O que você fez, o quê? A bomba acabara de explodir. O rosto de Viviane se transformou em algo que eu nunca tinha visto. Suas bochechas perfeitamente maquiadas ficaram vermelhas, as veias do pescoço ficaram marcadas, e seus olhos, aqueles olhos cor-de-mel que sempre calculavam, agora ardiam com uma raiva pura que ela não podia controlar. O que você fez, velha louca? Ela gritou, e sua voz ecoou por toda a área de check-in. As pessoas nas filas vizinhas pararam o que estavam fazendo. Um grupo de estudantes com mochilas se virou para nos olhar. Uma família inteira ficou paralisada. O funcionário do balcão deu um passo para trás, instintivamente se afastando do conflito. Eu cancelei os bilhetes, repeti, minha voz tranquila contrastando com a histeria dela. Os 5 bilhetes estavam no meu nome. Eu os comprei. Eu decidi cancelá-los. Patrício deixou Sofia no chão e deu um passo em minha direção, o rosto pálido. Mãe, o que a senhora está dizendo? Deve ser um erro. A senhora não podia.
Não é um erro, filho. Eu fiz isso há 15 minutos. Do banheiro. Viviane levou as mãos à cabeça, puxando o cabelo. Não pode ser. Isso não está acontecendo. Ela se virou para o funcionário. Senhor, por favor, verifique. Deve ser um erro do sistema. Nossos bilhetes têm que estar ativos. O funcionário, claramente incomodado, digitou no computador. Seus dedos se moveram rápido sobre o teclado. Ele franziu a testa. Digitou mais. Depois, levantou a vista com uma expressão de desculpa. Sinto muito, senhora. Os bilhetes em nome de Patrício Nogueira, Viviane Sanches, Matheus Nogueira e Sofia Nogueira aparecem como cancelados há... Ele olhou para a tela. 18 minutos. Apenas o bilhete de Elisa Nogueira está ativo. Viviane cambaleou como se tivesse levado um tapa. Patrício ficou imóvel, os olhos fixos em mim como se estivesse vendo uma estranha. Mas... Viviane buscava palavras, seu cérebro claramente lutando para processar o que estava acontecendo. A senhora não pode fazer isso. Nós íamos neste voo, as crianças... Ela apontou para Matheus e Sofia, que nos olhavam assustados, sem entender nada. Eu podia fazer, eu disse, e cada palavra saiu com uma calma que eu mesma não reconhecia. Porque eu comprei os bilhetes. Estão no meu nome. São minha propriedade até serem usados, e eu decidi não usá-los. Isso é ilegal. Viviane procurou a bolsa, tirando o telefone. Vou chamar a polícia. A senhora não pode sequestrar nossos bilhetes. Não é ilegal, interveio o funcionário, claramente querendo encerrar isso. Se ela é a titular da compra, ela tem o direito de cancelar. É política da companhia aérea. Viviane o fulminou com o olhar antes de se voltar para mim. Por quê? Por que faria isso? E lá estava. A pergunta que eu estava esperando. A oportunidade de dizer tudo o que eu havia calado por meses, talvez anos. Por quê? Repeti, e algo na minha voz fez Viviane dar um passo para trás. Você realmente está me perguntando por quê, Viviane? Sim, estamos prestes a sair de férias. As crianças estavam animadas. As férias que eu paguei, minha voz subiu ligeiramente. Os 15.600 reais dos bilhetes que saíram da minha conta. Os 19.000 reais do hotel que também saíram do meu cartão. Os tours, as refeições, tudo. Eu paguei tudo. Patrício abriu a boca para falar, mas eu o cortei. E há 20 minutos, Viviane, você gritou na frente de toda essa gente que eu atrapalho, que eu não sei viajar, que eu nem deveria estar aqui. Minha voz falhou um pouco, mas continuei. Você me humilhou publicamente. E você? Eu me virei para Patrício. Você não disse nada. Você ficou aí parado, olhando para o chão, como se eu fosse o problema e não sua esposa gritando com sua mãe. Patrício estava com os olhos marejados. Mãe, eu... Não, eu levantei a mão. Eu não quero mais desculpas. Eu não quero mais explicações. Durante 3 meses eu organizei esta viagem pagando cada centavo enquanto vocês decidiam tudo sem me consultar. Me colocaram no quarto mais barato. Me excluíram das decisões. Me trataram como se eu fosse um fardo que tinham que tolerar. E esta manhã, depois de eu ter pago por tudo, sua esposa gritou comigo como se eu fosse lixo. As lágrimas finalmente caíram, mas não de fraqueza, de libertação. Então eu decidi que se eu atrapalho, se eu não sei viajar, se eu não deveria estar aqui, então vocês também não vão. Viviane soltou um grito de frustração. Mas as crianças... A senhora não pensa nas crianças? Elas estavam esperando por esta viagem. O que eu vou dizer a elas? Olhei para Matheus e Sofia. Seus rostinhos confusos partiram meu coração. Matheus mordia o lábio, tentando não chorar. Sofia abraçava seu unicórnio com força. Eu me abaixei até ficar na altura deles. Viviane tentou se interpor, mas Patrício a deteve com o braço. Meus amores, eu disse suavemente. Eu sei que isso é confuso e vocês estão tristes. E eu sinto muito. De verdade. Mas às vezes os adultos fazem coisas que não são certas,
e alguém tem que dar um basta. Sua mãe me faltou com respeito hoje e eu não posso permitir isso. Nem mesmo por vocês, que eu amo com todo o meu coração. Sofia perguntou com uma vozinha pequena. A gente não vai mais para a praia, vovó? Não nesta viagem, meu amor. Mas um dia, quando você for maior, você vai entender por que a vovó teve que fazer isso. Eu me levantei. Tirei da minha bolsa um envelope pardo que eu havia preparado enquanto estava no banheiro. Eu o havia impresso numa daquelas máquinas de serviço do aeroporto, pagando R$ 2 por folha. Entreguei o envelope a Patrício. Ele o abriu com mãos trêmulas. Dentro estavam todas as capturas de tela, a compra dos bilhetes, a reserva do hotel, os débitos no meu cartão, as confirmações de pagamento, tudo. Cada transação, cada real que eu havia gasto. Para que você não se esqueça, eu disse, quem pagou estas férias que vocês tanto queriam. Patrício olhava os papéis, virando as folhas uma por uma, e a cada folha seu rosto ficava mais pálido. Viviane arrebatou o envelope dele e começou a revisar. A expressão dela mudou de fúria para algo mais complexo, vergonha misturada com desespero. Sogra, está bem, eu passei dos limites, eu reconheço. A voz dela mudou, tornando-se quase suplicante. Eu estava estressada, não dormi bem. Eu não devia ter gritado assim. Eu peço desculpas, tá bom? Mas vamos lá. Compre outros bilhetes, reative estes, o que for. Mas a senhora não pode cancelar a viagem assim. Já tínhamos tudo planejado. Desculpas? A palavra saiu da minha boca com um gosto amargo. Viviane, desculpas não funcionam quando você passa meses me faltando com respeito. Quando você me usa como banco. Quando você me faz sentir invisível na minha própria família. Uma desculpa não apaga tudo isso. Mas eu não vou reativar nada, nem comprar bilhetes novos, porque eu vou viajar, Viviane. Eu só não vou viajar com vocês. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado. Patrício encontrou sua voz rouca. O que a senhora quer dizer com que vai viajar? Tirei meu telefone, mostrei a tela. Meu bilhete da Azul para Natal, partida 11h40 da manhã. Eu vou para Natal, em 5 horas, com remédios, 7 dias num hotel de frente para o mar. Eu vou fazer mergulho no arquipélago de Fernando de Noronha, algo que eu sempre quis fazer. Eu vou comer frutos do mar frescos. Eu vou caminhar pela orla. Eu vou descansar sem que ninguém me faça sentir que atrapalho. Viviane soltou uma risada histérica. Natal, com remédios, aquela vizinha fofoqueira? Com minha amiga, eu a corrigi firmemente. Com alguém que me respeita, que me valoriza, que não grita comigo em público. Entreguei outro papel a Patrício. Era a confirmação de cancelamento do hotel em Praia do Forte. Eu também cancelei o hotel. Eu vou receber o reembolso total, 19.000 reais que voltarão para minha conta. Dinheiro que era meu e que eu gastei pensando que teria férias agradáveis com minha família. Mas não mais. Eu não vou mais pagar para ser maltratada. Patrício deixou os papéis caírem. Cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam. Mãe, me perdoa. A senhora tem razão. Tudo o que a senhora diz é verdade. Eu fui um covarde. Eu devia ter te defendido. Eu devia... Sim, eu o interrompi. Você devia, mas não o fez. E isso é algo com o qual você vai ter que conviver, filho. Viviane estava imóvel, as lágrimas escorrendo por suas bochechas perfeitamente maquiadas, estragando o delineador preto. Mas não eram lágrimas de arrependimento. Eram lágrimas de raiva, de frustração, de alguém que acabara de perder o controle. Isso é uma loucura, ela murmurou. Uma maldita loucura. O que eu vou dizer aos meus pais, às minhas amigas? Eu já disse a elas que iríamos para a Praia do Forte. E lá estava. A verdadeira preocupação dela. Não o mal que ela havia me causado. Não a lição que seus filhos acabavam de testemunhar, mas sim sua imagem, seu orgulho, sua aparência perante os outros. Diga a verdade,
Eu disse simplesmente: diga que você gritou com sua sogra depois que ela pagou a viagem inteira e que ela decidiu que não aguentava mais. Eu me virei para ir embora, mas Patrício me segurou pelo braço. Mãe, espere, por favor. Nós podemos consertar isso. Eu posso pagar a senhora. Deixe-me pagar os bilhetes e... Eu não quero seu dinheiro, Patrício. Eu disse suavemente, libertando meu braço. Eu nunca quis seu dinheiro. Eu queria seu respeito, seu amor, sua defesa quando eu mais precisava. E isso não se pode comprar. Por favor, filho, eu te amo. Eu sempre vou te amar. Mas preciso que você entenda algo. Eu sou sua mãe, não sua escrava, nem seu banco. E se você não pode me ver como um ser humano que merece dignidade, então precisamos de distância. Os gêmeos agora choravam abertamente. Viviane os abraçou, escondendo o próprio rosto no cabelo de Sofia. Patrício estava pálido, tremendo, com lágrimas silenciosas caindo pelo rosto. E eu me sentia leve, como se tivesse deixado cair um peso de 100 quilos que eu vinha carregando por anos. Tenham um bom dia, eu disse, pegando a alça da minha mala, e me afastei. Caminhei em direção à saída do terminal, para onde Remédios já devia estar me esperando. Em direção à minha nova vida, em direção a Natal, em direção a mim mesma. Atrás de mim, ouvi Viviane soluçar. Ouvi Patrício me chamar mais uma vez. Ouvi o choro das crianças. E continuei caminhando, porque às vezes, amar a si mesma significa decepcionar os outros. E isso está bem. A que não sabia viajar, acabava de tomar o controle da sua vida. Remédios me esperava na área de desembarque, com o cabelo branco preso numa trança, jeans e uma blusa azul turquesa que fazia seus olhos brilharem. Quando me viu, abriu os braços e eu corri para ela como uma criança buscando refúgio. Pronto, amiga, ela sussurrou no meu ouvido enquanto me abraçava. O mais difícil já passou. Nós choramos ali, no meio do aeroporto, sem nos importar com quem nos olhava. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram de dor, mas de libertação. Como quando uma ferida infeccionada finalmente drena e você pode começar a curar. Você realmente fez tudo o que me contou por telefone? Perguntou Remédios, segurando meu rosto entre as mãos. Tudo, respondi limpando os olhos. Cancelei os bilhetes deles, cancelei o hotel. E comprei os nossos. Vamos para Natal em 5 horas. Remédios riu, uma gargalhada profunda que vinha do estômago. Ai, Elisa Nogueira, quem é você e o que você fez com a minha amiga que sempre dizia sim para tudo? Essa mulher morreu há 1 hora, eu disse, e senti que era verdade. Eu sou outra. Fomos tomar café da manhã num restaurante dentro do aeroporto. Pedimos pão na chapa com requeijão, pão de queijo, café coado e bolo de fubá. Eu comi como não comia há meses, saboreando cada mordida, sentindo como meu corpo recuperava as forças. Remédios me contou que havia arrumado a mala em 20 minutos. Coloquei a primeira coisa que encontrei: biquínis, protetor solar e meu bom humor. O que mais eu preciso? Enquanto comíamos, meu telefone começou a tocar. Era Patrício. Eu rejeitei a chamada. Voltou a tocar. Eu rejeitei novamente. Então as mensagens chegaram. Mãe, por favor, atenda. Precisamos conversar. Viviane está devastada. As crianças não param de chorar. Como a senhora pôde fazer isso conosco? Essa última mensagem doeu. Como a senhora pôde fazer isso conosco? Como se eu fosse a vilã. Como se eu tivesse sido a que gritou, a que humilhou, a que faltou com respeito. Eu mostrei as mensagens para Remédios. Ela negou com a cabeça. Ele nem consegue aceitar a responsabilidade dele. Ainda culpa você. Eu sei. Guardei o telefone na bolsa. E é por isso que eu preciso desta viagem. Eu preciso de espaço para pensar, para curar, para lembrar quem eu sou sem eles. Nós embarcamos no voo às 11h40. Remédios pediu a janela. Eu me sentei no corredor. Quando o avião decolou e São Paulo se tornou pequena debaixo de nós, eu senti algo que não sentia há anos. Esperança.
Chegamos a Natal às 2 da tarde. O calor nos atingiu assim que saímos do aeroporto, mas era um calor amável, úmido, que cheirava a mar e flores de buganvília. O céu era de um azul impossível, sem uma única nuvem. Pegamos um táxi para o hotel. O motorista, um senhor de uns 60 anos com chapéu de palha, nos contou sobre os melhores lugares para comer. Se quiserem frutos do mar frescos, vão no Camarões. Se quiserem acarajé, o Barraca da Baiana. E se quiserem dançar, a orla está cheia de vida todas as noites. O Hotel Casa da Praia era pequeno, mas perfeito. Construção em estilo colonial, com paredes cor de terracota, azulejos de talavera e um pátio central com uma fonte onde os pássaros cantavam. Nosso quarto ficava no segundo andar, com uma varanda que dava diretamente para o mar. Quando abri as portas da varanda, o som das ondas encheu meus ouvidos. A água tinha 1000 tons de azul e verde. A areia dourada se estendia por quilômetros em cada lado. Algumas pessoas caminhavam na beira, outras faziam ioga de frente para o nascer do sol. É lindo, eu suspirei. Você merece, disse Remédios, me abraçando pelos ombros. Cada centavo, cada momento de paz, cada sorriso que você vai ter aqui. Você merece tudo. Naquela tarde não fizemos nada de extraordinário. Colocamos roupa de banho. Eu usava um maiô preto de uma peça que me fazia sentir segura. E descemos para a praia. A água estava morna, perfeita. Entramos até os joelhos e deixamos que as ondas batessem nas nossas pernas enquanto o sol beijava nossa pele. No que você está pensando? Perguntou Remédios. Em que há 5 anos, quando Roberto morreu, eu pensei que minha vida tinha acabado, que o melhor já havia passado. E hoje, parada aqui, eu percebo que minha vida está apenas começando de novo. Jantamos no restaurante do hotel. Moqueca de camarão com pão caseiro frito, salada de palmito e suco de caju. A garçonete, uma moça jovem com um sorriso enorme, nos atendeu como se fôssemos rainhas. Enquanto comíamos, meu telefone vibrou. Mais mensagens de Patrício. Desta vez eu não li. Simplesmente coloquei o telefone no modo avião. Muito bem, aprovou Remédios. Estes 7 dias são seus. Ninguém tem o direito de roubá-los com o drama deles. Os dias seguintes foram os mais felizes que eu tive em anos. No segundo dia, fomos ao centro de Natal. Caminhamos pela orla vendo artesãos, músicos de rua e casais de mãos dadas. Compramos artesanato nordestino para decorar meu apartamento. Tomamos sorvete de cupuaçu sentadas num banco de frente para o mar. No terceiro dia, fizemos o tour de mergulho no arquipélago de Fernando de Noronha. Foi mágico. Eu coloquei o colete salva-vidas, as nadadeiras e a máscara, e entrei na água cristalina. Sob a superfície havia um mundo que eu nunca tinha visto. Peixes de todas as cores, corais, estrelas do mar. Remédios nadava ao meu lado, apontando as maravilhas. Quando saí da água, eu me sentia como uma criança. Remédios, eu vi um peixe amarelo enorme e um azul com listras. O guia do tour, um jovem bronzeado chamado Estevão, riu do meu entusiasmo. É isso aí, senhora. Nunca é tarde para viver novas aventuras. No quarto dia, enquanto tomávamos café da manhã no hotel, conheci seu Hernani. Era um homem mais velho, talvez com 72 anos, com cabelo prateado perfeitamente penteado para trás, rugas profundas ao redor dos olhos castanhos e mãos grandes de trabalhador. Ele estava sentado sozinho na mesa ao lado, lendo o jornal e tomando café. Nossos olhares se cruzaram por acidente. Ele sorriu, um sorriso genuíno que chegava aos olhos. Bom dia, ele disse com a voz grave, mas amável. Bom dia, eu respondi. Estão gostando de Natal? Muito, interveio Remédios. É nosso quarto dia e cada dia é melhor que o anterior. Que bom. Eu venho aqui todo ano desde que minha esposa faleceu. Faz 3 anos já. Ela amava este lugar. Houve algo no tom dele, na forma como mencionou a esposa, que me tocou o coração. Era a voz de alguém que havia amado profundamente e perdido,
mas que continuava honrando esse amor vivendo. Eu sinto muito, eu disse sinceramente. Obrigado, mas estou aprendendo a ficar bem sozinho, ou bem, acompanhado das lembranças dela. Conversamos durante o café da manhã. Seu Hernani era engenheiro aposentado de Curitiba. Tinha 2 filhas já casadas, 5 netos. Ele nos contou sobre sua esposa, Gabriela, que havia sido professora primária e amava dançar forró. Toda vez que eu ouço forró, ele disse, olhando para o horizonte, eu a vejo lá, se movendo como se não houvesse amanhã. Ela era péssima dançando, pisava feio. Ele riu. Mas era feliz. Eu contei sobre Roberto, sobre o câncer, sobre como às vezes eu ainda esperava encontrá-lo na cozinha preparando o café. Seu Hernani assentiu, entendendo sem precisar de palavras. Não foi romance. Foi algo mais valioso, reconhecimento. 2 pessoas que haviam amado e perdido, que haviam sobrevivido e estavam aprendendo a viver de novo. Nos dias seguintes, seu Hernani se juntou às nossas aventuras. Fomos juntos a um tour de lancha pela Bahia. Jantamos frutos do mar num restaurante que ele conhecia, onde o acarajé era o melhor da cidade. Numa noite na orla, uma banda tocava forró e ele convidou Remédios para dançar. Eu os observei do banco, rindo enquanto Remédios pisava nos pés dele, exatamente como Gabriela havia feito. A senhora não dança? Ele me perguntou depois, estendendo a mão. Faz anos que não, admiti. Os anos não importam. A música, sim. Nós dançamos, desajeitadamente, desordenadamente, rindo quando erramos. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti viva. Não como mãe, não como avó, não como a mulher que sempre dava. Apenas como Elisa, uma mulher de 70 anos com uma vida inteira pela frente. Durante aqueles 7 dias em Natal, eu publiquei fotos no Instagram. Eu, que quase nunca usava redes sociais, mas eu queria deixar um registro. Eu queria que ficasse documentado que Elisa Nogueira havia viajado, havia sorrido, havia vivido. Fotos na praia com chapéu de palha. Fotos com Remédios brindando com pinhas coladas. Fotos do pôr do sol na varanda. Fotos do mergulho com o polegar para cima. Cada foto era um testemunho. Eu sei viajar, sim, e eu faço isso perfeitamente sozinha. Eu não abri as mensagens de Patrício até o 6º dia. Havia 47 mensagens não lidas. Eu as li todas de uma vez, sentada na varanda enquanto o sol se punha. As primeiras eram de raiva. Isso é imaturo. Eu não posso acreditar que a senhora fez isso conosco. As crianças perguntam e eu não sei o que dizer. Depois vieram as de negociação. O que a senhora quer que façamos? Viviane está disposta a pedir desculpas formalmente. Podemos ter um jantar quando a senhora voltar, esclarecer tudo. Em seguida, as de culpa. Mãe, as crianças choram por você. Sofia diz que a vovó não as ama mais. É assim que a senhora vai resolver as coisas? Fugindo? E finalmente, na mensagem 43, algo diferente. Mãe, eu conversei com um terapeuta. Ele me sugeriu procurar ajuda. Viviane e eu temos muitos problemas, não só com a senhora, entre nós. Eu acho que a senhora estava certa em tudo. E eu sinto muito. Sinto muito, de verdade. Eu não espero que a senhora me perdoe em breve. Eu só quero que saiba que eu vi seu Instagram. A senhora parece feliz. A senhora parece livre. E me dói saber que era eu quem te prendia. Eu te amo, mãe. Eu sempre vou te amar. E eu vou trabalhar para ser o filho que a senhora merece. Mesmo que leve anos. Eu li essa mensagem 3 vezes. Eu chorei. Mas eu não liguei. Ainda não. Porque perdoar não significa esquecer. E curar leva tempo. O apartamento cheirava a fechado quando abri a porta. 7 dias sem que ninguém abrisse as janelas, sem que o sol entrasse, sem vida. Deixei minha mala na entrada e caminhei direto para a sala, abrindo cada janela de par em par. O ar fresco de março entrou como um suspiro de alívio. Remédios me ajudou a desfazer as malas antes de ir para o apartamento dela. Ela me abraçou forte na porta. Elisa,
eu estou orgulhosa de você, da mulher que você foi naquele aeroporto e da mulher que volta agora. Não deixe que ninguém te faça esquecer o seu valor. Quando ela se foi, eu preparei um chá de camomila e me sentei no sofá mostarda que eu tanto amava. Meu telefone, que eu havia mantido no modo avião durante o voo, vibrou como louco quando eu o liguei. Notificações de WhatsApp, chamadas perdidas, mensagens de texto. A maioria era de Patrício, mas havia uma nova, de um número que eu não tinha salvo. Senhora Elisa, eu sou Mateus. Estou escrevendo do celular do meu primo Tony porque a mamãe não me deixa usar o meu. Vovó, por que a senhora não nos ama mais? Sofia chora todas as noites. Eu também estou triste. Nós fizemos algo de errado? Por favor, responda. Meu coração se apertou. Fechei os olhos e respirei fundo. As crianças. Sempre as crianças pagavam o pato pelos erros dos adultos. Antes que eu pudesse responder, bateram na minha porta. Eram 7 da noite. Eu não esperava ninguém. Olhei pelo olho mágico e meu coração deu um salto. Patrício. Ele estava sozinho, sem Viviane, sem as crianças. Ele usava a mesma jaqueta cinza que eu havia lhe dado 2 natais atrás. Ele tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido por dias. O cabelo, normalmente bem penteado, estava despenteado, com fios brancos que eu não lembrava de ter visto antes. Eu abri a porta, mas fiquei no batente, sem convidá-lo a entrar. Mãe, a voz dele saiu embargada. Obrigado por abrir. O que você está fazendo aqui, Patrício? Eu preciso falar com a senhora, por favor, 5 minutos. Eu hesitei. Uma parte de mim queria fechar a porta, mas a outra parte, a que ainda era mãe, a que havia carregado este homem quando era bebê, não conseguiu. Eu me afastei. Ele entrou, olhando o apartamento, como se o visse pela primeira vez em anos. Ele ficou parado no meio da sala, com as mãos nos bolsos, sem saber por onde começar. Sente-se, eu disse, apontando para o sofá. Nós nos sentamos um de frente para o outro. O silêncio era tão denso que podia ser cortado com uma faca. Eu vi suas fotos no Instagram, ele começou. A senhora parecia feliz, realmente feliz. E eu percebi que fazia muito tempo que eu não te via assim. Eu não respondi. Apenas esperei. Mãe, eu estraguei tudo, completamente. Eu deixei a Viviane te tratar mal. Eu deixei ela te usar. E o pior é que eu também te usei. Eu te via como uma solução para os nossos problemas. Precisamos de dinheiro, ligamos para a mamãe. Precisamos que cuide das crianças, ligamos para a mamãe. Precisamos de férias, a mamãe paga. A voz dele falhou. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu nunca me perguntei como a senhora se sentia. Eu nunca pensei no que significava para a senhora dar tanto e receber tão pouco. Eu fui um mau filho. O pior. Sim, eu disse simplesmente. Você foi. Ele levantou a vista, surpreso com minha honestidade direta. Patrício, durante 3 meses eu me senti invisível enquanto vocês organizavam uma viagem que eu estava pagando. Me colocaram no quarto mais barato. Me excluíram das decisões. E quando eu tentei participar, sua esposa gritou na frente de todo mundo no aeroporto que eu atrapalho. Que eu não sei viajar. Que eu nem deveria estar aqui. Eu sei. E você? Minha voz aumentou. Você ficou calado, olhando para o chão, como se eu fosse o problema. Sua mãe, que te deu a vida, que trabalhou para te dar educação, que te apoiou quando seu pai morreu, que sempre, sempre esteve lá. Essa mãe recebeu um grito em público e você não disse uma palavra em defesa dela. As lágrimas caíam livremente pelo rosto dele agora. A senhora tem razão. A senhora estava certa em tudo. E eu não tenho desculpa. Eu só posso dizer que Viviane é muito forte. Sempre foi. E em algum momento eu parei de ser eu mesmo e me tornei o que ela precisava que eu fosse. Eu parei de pensar. Eu parei de defender o que era certo. Eu me tornei
Um covarde. Isso não justifica. Eu sei. Eu não estou pedindo para a senhora me perdoar. Eu só vim para dizer que a senhora tem razão em tudo. E que eu vou mudar. Eu já comecei. Viviane e eu estamos fazendo terapia de casal. Eu também estou fazendo terapia individual. O terapeuta me fez ver coisas que me envergonham profundamente. Ele se inclinou para a frente, as mãos juntas entre os joelhos. Mãe, Viviane teve que pedir dinheiro emprestado aos pais dela para cancelar as reservas que tínhamos. O pai dela disse coisas muito duras para ela, sobre como ela trata as pessoas, sobre a atitude dela. E ela está mudando também, ou pelo menos está tentando. Eu fico feliz por ela, eu disse, e era sincero. De verdade, mas isso não muda o que aconteceu. Não apaga a dor. Eu sei, por isso eu não peço perdão ainda. Porque eu sei que não mereço. Eu só peço tempo. Tempo para te provar que eu posso ser melhor. Que eu posso ser o filho que a senhora merece. Houve um longo silêncio. Lá fora, ouviam-se os sons da cidade. Carros passando, crianças brincando no parque, a vida continuando como sempre. As crianças sentem sua falta. Ele disse finalmente. Mateus escreveu para a senhora, não foi? Sim. Não foi ideia da Viviane nem minha. Ele fez por conta própria. Ele pegou o celular do primo sem que ninguém percebesse. Quando descobrimos, Viviane queria que eu apagasse a mensagem, mas eu disse que não. Que se Mateus precisava escrever para a senhora, era direito dele. Isso me surpreendeu. Um pequeno sinal de que talvez, só talvez, Patrício estivesse começando a impor limites. Eles sabem a verdade? Eu perguntei. Eles sabem o que aconteceu? Sim. Nós nos sentamos com eles e explicamos. Que a mamãe gritou com a vovó. Que a vovó se sentiu muito triste e decidiu não ir viajar conosco. Que às vezes os adultos cometem erros e temos que enfrentar as consequências. E Viviane concordou com essa versão? Patrício esfregou o rosto com as duas mãos. Não. Ela queria dizer a eles que a senhora cancelou a viagem por capricho, mas eu disse que não. Eu disse a ela que se não pudéssemos ser honestos com nossos filhos sobre nossos erros, então não tínhamos o direito de ser pais deles. Tivemos uma briga terrível, mas no final ela aceitou. Eu fiquei olhando para ele. Este homem de 42 anos que ainda tinha traços do menino que foi. Os olhos cor de mel do pai. A linha da mandíbula que ele herdou de mim. Meu filho, quebrado, mas tentando se reconstruir. Patrício, eu preciso que você entenda uma coisa, eu disse, escolhendo cada palavra com cuidado. Eu amo vocês. Amo você, as crianças, até mesmo Viviane, de certa forma. Mas eu não posso voltar a ser quem eu era. Eu não posso voltar a dizer sim para tudo. Eu não posso voltar a permitir que me tratem como banco ou como empregada. Eu não peço isso. Deixe-me terminar. Se vamos reconstruir este relacionamento, tem que ser diferente. Tem que haver respeito, limites, reciprocidade. Eu não posso ser a única que sempre dá enquanto vocês só recebem. Você entende isso? Sim, completamente. E eu preciso de tempo. Eu não posso fingir que está tudo bem só porque você veio pedir desculpas. Desculpas são o primeiro passo, mas a cura leva tempo. Talvez meses, talvez anos. O que a senhora precisar, ele disse com a voz firme. Mãe, eu vou te provar que eu posso mudar, mesmo que leve a vida inteira. Ele tirou algo do bolso, um envelope. Ele o colocou sobre a mesa de centro entre nós. O que é isso? São 17.000 raros reais. O dinheiro que a senhora me emprestou há 3 anos para minha sociedade com Fernando. Eu sei que a senhora disse que não importava, que já tinha esquecido. Mas eu não esqueci, e é hora de te pagar. Eu abri o envelope. Dinheiro vivo. Notas de 50 perfeitamente contadas. Patrício, você não precisava. Eu precisava, porque parte do problema é que eu presumi que seu dinheiro era meu dinheiro. Que eu podia pegar sem devolver.
que seus sacrifícios não importavam porque a senhora era minha mãe e as mães fazem isso. Mas eu estava errado. Seu dinheiro é seu. Seu tempo é seu. Sua vida é sua. E eu não tenho direito a nada disso a menos que a senhora decida me dar. Eu olhei o dinheiro. Depois olhei para ele. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho de verdade. Não o homem que havia me decepcionado, mas o homem que estava tentando ser melhor. Obrigado, eu disse, fechando o envelope. Isso significa muito. Há mais uma coisa, ele continuou. Viviane quer vir te ver. Pedir desculpas pessoalmente, mas só se a senhora estiver pronta. Eu não vou te pressionar. Quando a senhora disser se é que um dia vai querer vê-la. Eu não estou pronta, eu respondi honestamente. Talvez em um tempo, mas não agora. Entendido, eu direi a ela. Ele se levantou para ir embora. Na porta, ele se virou. Mãe, uma última coisa. As crianças... Poderiam te ver? Não precisa ser aqui. Poderia ser num parque, ou onde a senhora quiser. Só meia hora. Elas sentem muito sua falta. Eu pensei em Mateus e Sofia, nos rostinhos confusos deles no aeroporto, na mensagem de Mateus, em como as crianças sempre acabam presas no meio dos erros dos adultos. Neste sábado, eu disse, no Parque Ibirapuera, às 11 da manhã. Você pode levá-los, mas fica à distância. Eu quero falar com eles a sós. Perfeito. Estaremos lá. Obrigado, mãe. Eu o vi partir pela janela. Ele caminhou em direção ao carro com os ombros um pouco mais retos do que quando chegou. Talvez houvesse esperança. Talvez não. O tempo diria. O sábado amanheceu com um céu limpo, daquele azul profundo que só se vê em São Paulo depois de chover a noite toda. Eu me levantei cedo, como sempre, e me preparei com cuidado. Cheguei ao Parque Ibirapuera às 10h30. Comprei um algodão doce de um vendedor ambulante e me sentei num banco debaixo de um ipê que deixava cair flores roxas sobre a grama. Às 11 em ponto, eu os vi chegar. Patrício vinha caminhando com Mateus e Sofia, um de cada mão. Quando me viram, Sofia soltou a mão do pai e correu em minha direção. Vovó Elisa! Eu a recebi nos meus braços, sentindo como o corpinho dela se agarrava a mim com desespero. Mateus chegou depois mais tímido, mas quando eu o abracei, ele também se derreteu contra mim. Eu senti muito a falta de vocês, eu disse, e era verdade. Nós também, vovó, disse Mateus, a voz abafada contra meu ombro. Patrício ficou a uns 10 metros de distância, perto da fonte, nos dando espaço como havíamos combinado. Ele me cumprimentou com a mão e eu assenti. Nós passamos 2 horas no parque. Eu comprei sorvete. Eu os empurrei nos balanços. Brincamos de pega-pega até meus joelhos doerem e nós 3 terminamos rindo na grama, olhando as nuvens passarem. Foram 2 horas perfeitas, onde fomos apenas avó e netos, sem o peso de todo o resto. Quando chegou a hora de ir embora, eu os abracei forte. Eu amo muito vocês. Nunca se esqueçam disso. Quando a gente te vê de novo? Perguntou Sofia. Daqui a 2 semanas, no sábado, aqui mesmo. Combinado? Combinado, eles disseram em uníssono. Patrício se aproximou. As crianças correram para ele, contando apressadamente sobre o sorvete e os balanços. Obrigado, ele me disse, por dar isso a eles, por nos dar outra chance. É um processo, Patrício, não uma solução instantânea. Eu sei, mas é um começo. Eu os vi se afastarem, Mateus e Sofia pulando ao redor dele, cheios de energia infantil. E eu senti paz. Não felicidade completa, não tudo resolvido, mas paz. 6 meses depois, eu estava sentada na varanda de um hotel em Barcelona com uma taça de vinho tinto na mão e remédios ao meu lado lendo uma revista. Eu havia cumprido minha promessa. Depois de Natal, veio Curitiba, onde seu Hernani nos mostrou a cidade e me apresentou as filhas dele. Depois, Oaxaca, mantive, pois a viagem era internacional, onde comemos tacos,
Mantive, pois se popularizou no Brasil, e visitamos Monte Alban. E agora, Europa. Espanha primeiro, depois França, Itália. Minha conta bancária já não estava tão cheia quanto antes, mas estava cheia de algo melhor: experiências, memórias, vida vivida nos meus termos. Patrício e eu havíamos reconstruído nosso relacionamento lentamente. Nós nos víamos uma vez por mês para almoçar, só ele e eu. Falávamos de coisas profundas, a infância dele, os medos, os erros. Ele havia se tornado transparente comigo de uma forma que nunca foi antes. Viviane e eu havíamos nos visto 3 vezes. Conversas difíceis, onde ela pela primeira vez havia sido honesta sobre suas inseguranças, sobre como havia visto em mim uma ameaça em vez de uma aliada. Nós não éramos amigas, talvez nunca fôssemos. Mas havíamos chegado a um entendimento: respeito mútuo e limites claros. Eu via os gêmeos a cada 2 semanas, às vezes no parque, às vezes na minha casa, onde nós assávamos biscoitos, às vezes no cinema. Tempo de qualidade sem as obrigações de antes. E eu? Eu havia descoberto quem era Elisa Nogueira além de mãe, além de avó, além de provedora. Eu era uma mulher que amava viajar, que desfrutava da solidão tanto quanto da companhia, que podia impor limites sem se sentir culpada, que merecia respeito e o exigia, que aos 70 anos ainda tinha sonhos para cumprir. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Patrício. Mãe, Mateus tirou 10 em matemática. Ele diz que quer contar para a senhora no sábado. Ele manda um abraço. Eu também. Eu te amo. Eu sorri. Eu respondi. Que orgulho. Diga a ele que o parabenizo. Nos vemos no sábado. Eu amo vocês também. Eu guardei o telefone e olhei o pôr do sol sobre Barcelona. O céu era laranja e rosa. As luzes da cidade começavam a acender. A vida fervilhava nas ruas abaixo. No que você está pensando? Perguntou Remédios. Naquela manhã no aeroporto, eu respondi. Quando Viviane gritou comigo e eu senti que o mundo estava acabando. Eu pensei que estava perdendo minha família. Mas, na verdade, eu estava encontrando a mim mesma. Foi o melhor grito que te deram, riu Remédios. Você tem razão. Porque me obrigou a fazer algo que eu devia ter feito anos antes: me valorizar, me respeitar, me amar o suficiente para não permitir que me tratassem como lixo. Eu levantei minha taça de vinho. Pelos gritos que nos despertam, pelas decisões difíceis, pelas viagens que fazemos sozinhas, pelas mulheres que um dia fomos e as mulheres em que nos transformamos. Remédios levantou a taça dela. Por Elisa Nogueira, a mulher que não sabia viajar e que acabou sendo a melhor viajante de todas. Nós brindamos enquanto o sol se escondia sobre Barcelona. E eu pensei em todas as mulheres que neste momento estão onde eu estive. Dando demais, recebendo muito pouco, sentindo-se invisíveis nas próprias famílias, aguentando o que não se deve aguentar por medo de ficar sozinhas. E se eu pudesse dizer algo a elas, seria isto: a solidão dói menos que a falta de respeito. Ficar sozinha é melhor do que estar acompanhada por pessoas que não te valorizam. E nunca, nunca é tarde para impor limites, para se defender, para escolher a si mesma. Porque quando eu parei naquele aeroporto e cancelei aqueles bilhetes, eu não estava sendo egoísta. Eu estava sendo corajosa. Eu estava escolhendo minha dignidade acima da conveniência deles. Eu estava dizendo, pela primeira vez em muito tempo, eu também importo. E essa decisão, esse momento de coragem, mudou tudo. Eu não perdi minha família. Eu a reconstruí em termos mais saudáveis. Eu não fiquei sozinha. Eu me fiz companhia primeiro, e depois vieram os outros. Eu não me tornei amarga. Eu me tornei livre. Naquela vez no aeroporto, a que não sabia viajar foi a única que voou, e eu continuo voando. Cada dia, cada decisão, cada limite que eu imponho, cada vez que eu escolho a mim mesma, eu continuo voando. Porque a verdadeira riqueza não está no que você possui,
mas no que você não permite que te tirem. E de mim, ninguém vai tirar mais a minha dignidade.